Certa jovem cristã, ela havia cometido um pecado muito grave. Ela praticou relações sexuais antes do casamento. Depois de fazer isso, ela decidiu confessar aos anciãos da congregação o seu pecado. E é interessante que até ela marcou uma data para fazer isso. Só que, infelizmente, mais tarde, ela adiou a data. Depois de um tempo, adiou novamente. E quando ela caiu por si, já havia passado mais de um ano. Ela não confessou os seus pecados. Situações como essas realmente são tristes. Esse tipo de coisas pode acontecer com qualquer cristão. Nós somos imperfeitos e, vez por outras, podemos acabar caindo, tropeçando e cometendo pecados graves. Essa irmã mais tarde disse o seguinte: estou muito envergonhada, não sei o que fazer. Quero falar com os meus pais, com os anciãos, mas tenho muita vergonha. Esse sentimento acontece com qualquer um de nós. Mas nesse discurso nós vamos falar o que aconteceu com Davi. Como nós sabemos, Davi era um amigo de Jeová, rei de Israel, uma pessoa realmente madura em sentido espiritual. Mas em certa ocasião da sua vida, Davi cometeu erros graves. Mas agora a pergunta é: como é que Davi se sentiu depois de cometer erros graves? Por outro lado, o que ele fez depois de ter cometido erro grave? E por fim, quais foram os benefícios que ele conseguiu adquirir por ter confessado os seus pecados? Depois, nós vamos ver quais são as lições práticas que nós, como cristãos, hoje podemos aprender em relação a confessar pecados graves. Por favor, abra a sua Bíblia para ver como é que Davi sentiu-se depois de ter cometido um pecado grave. No livro dos Salmos, número 32, versículos 3 e 4. Salmo 32, 3 e 4. Enquanto fiquei calado, os meus ossos definharam-se por eu gemer o dia inteiro. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças evaporaram-se como água no calor seco do verão. Conseguiu perceber o que estava a acontecer com Davi por ele ter escondido um pecado grave que havia cometido? Ele disse que os seus ossos definharam-se. Ele disse que a mão de Jeová pesava sobre ele dia e noite. As forças deles haviam evaporado. Então, basicamente, Davi estava a sofrer muito por esconder aquele erro. A tentativa de ocultar o seu pecado e de reprimir a sua consciência pesada começaram a esgotar Davi. A angústia enfraqueceu tanto Davi como se ele fosse uma árvore seca, sem uma fonte de água para regá-la. É interessante que a Bíblia mostra claramente, por tentar esconder o seu pecado e não confessar, Davi perdeu totalmente a alegria. Ele já não conseguia ser feliz como antes, já não conseguia ser aquela pessoa alegre. Mas agora, quando Davi começou a ver essas sérias consequências de esconder um pecado grave, o que ele fez? Veja, por favor, agora o versículo número 5. Finalmente, confessei-te o meu pecado, não encobri o meu erro. Eu disse: confessarei as minhas transgressões a Jeová, e tu perdoaste o erro e os meus pecados.
Mas por que Davi decidiu confessar os seus erros? É interessante que Davi, a princípio, ele tentou esconder. Por quê? Por causa da vergonha. Como no exemplo que citamos no início do nosso discurso, muitas vezes as pessoas não querem perder a aprovação nem o respeito de outros. Então elas tentam esconder o pecado para ver se tudo continue a correr da maneira normal. Mas é interessante que quando Davi confessou o seu pecado, ele disse que Jeová depois perdoou o seu erro. O que isso significa, queridos irmãos? Isso significa que quando nós cometermos um pecado e depois vamos falar com Jeová em oração pedindo perdão e falar também com os anciãos para receber a sua ajuda, é como se Jeová pegasse o nosso pecado e levasse. É como se nós estivéssemos a andar com um peso tão grande e depois vem alguém mais forte do que nós e diz assim, olha, dá isso para aqui e eu levarei por ti. Conseguem imaginar o alívio que isso dá? Com certeza que dá muito alívio. A ideia de que Jeová leva os nossos erros alivia o sentimento de culpa. E foi exatamente assim que Davi sentiu-se. Antes de pecar, ele sentia-se como uma árvore ressequida. Ele não queria confessar o seu erro. Mas depois dele confessar, com certeza, ele sentiu-se muito bem. Ele sentiu um alívio muito grande. É claro que nós também podemos ter a plena confiança em Deus, porque Ele leva embora os pecados daqueles que procuram o perdão com base no sacrifício de resgate do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, depois de Davi perceber que Jeová o havia perdoado, como é que ele se sentiu? Por favor, veja o livro dos Salmos 32, versículos 1. Salmo 32, 1. Feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Conseguiu perceber que agora Davi realmente havia recuperado a alegria, a felicidade, ele ficou mais leve, ficou com mais determinação de servir a Jeová. Mas agora, o que isso nos ensina? É interessante que Davi, antes de cometer, ou seja, antes de confessar o seu erro, ele tinha muitos sentimentos de inutilidade. Mas depois de confessar e ser perdoado, não importando a gravidade do seu pecado, ele tornou-se uma pessoa feliz. Ele conseguiu alcançar o verdadeiro arrependimento. Quando nós olhamos na imagem do nosso manual de atividade, na página número 13, nós vimos exatamente o irmão que deu esses passos. Ele havia cometido um pecado grave e a primeira imagem mostra claramente que ele está arrependido. Ele não gostou do que fez, mas ele não ficou parado. Ele não esperou 2, 3 meses, 1 ano para confessar. Ele tomou a iniciativa de orar a Jeová pedindo perdão e de falar com os anciãos. Depois de receber a ajuda, como é que ele sentiu-se agora? Muito feliz. A consciência já não estava mais pesada. Então, se por acaso algum dia nós cometermos um pecado grave, nós devemos confessá-lo a Jeová com toda a humildade e pedir-lhe perdão. Nós temos de procurar a ajuda dos anciãos, porque eles podem nos ajudar a recuperar espiritualmente. É claro que se nós agirmos assim, nós vamos sentir a paz de Jeová, nós vamos sentir o perdão de Jeová e vamos poder adorá-lo com toda a alegria.